bem-vindos a mais um episódio de Tech Tinto. Hoje é um episódio extremamente especial. Trouxe aqui novamente um especialista incrível no assunto que vamos tocar hoje. E não é só porque ele é meu chefe que eu digo isso, mas é porque quando eu o conheci por conta deste tema. A primeira obra que eu li dele foi literalmente Fundamentos de Direito Digital, capítulo 3, que eu usei muito já em consultas, usava, né? Do Marcelo Leonardi. E qual é o nosso tema de hoje? Nós vamos falar do que saiu semana passada. O decreto que está regulamentando, o decreto 12.975, acho que é a única coisa dele que eu consegui decorar até agora, que está regulamentando responsabilização das plataformas no ambiente online. E para isso eu trouxe ninguém menos que Marcelo Leonardi, que foi conhecido como o pai do direito digital, que todo mundo sabe que criou assim, né? Ajudou muito o artigo 19, que é exatamente o que foi, enfim, vamos descobrir se ele foi destruído ou o que aconteceu com ele aqui hoje. Marcelo, muito bem-vindo. E vou começar com a primeira pergunta aqui, então. Como você é uma das pessoas que acompanha esse debate há anos, até antes mesmo de eu me formar, você está dentro do centro do debate de responsabilização das plataformas digitais, como é estar aqui, então? Estamos em 2026, vendo o artigo 19 ser mexido por decreto. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, sempre ótimo falar sobre esses temas de uma maneira geral. Aqui, acho que o decreto presidencial ele acaba respondendo muito a alguns anseios de dizer como deveria ser essa regra das plataformas. É engraçado de lembrar que foi também num governo do mesmo partido, né, do Partido dos Trabalhadores, que o Marco Civil da Internet foi aprovado. Então o presidente Dilma assinou a legislação na época, né, com bastante pompa e circunstância, visto como uma maneira de você trazer regras do jogo para a internet, etc, etc. E desde então, né, 12 anos se passaram da promulgação, 2014 para 2026, e aí se olha para o que o decreto fez e é quase como se tivessem reescrito, né, as normas. Isso porque a lógica toda da responsabilização da internet sempre foi a ideia de que você não poderia dar para uma notificação privada o mesmo poder de uma medida liminar. Ou seja, existe um conteúdo de ilegalidade controversa, não incontroversa. O conteúdo incontroverso, por exemplo, o exemplo mais clássico, imagens de abuso sexual infantil, nunca ninguém questionou para dizer que precisaria de uma ordem judicial, precisaria de uma análise de mérito, simplesmente remove porque não existe assim um juízo de valor a respeito. Nos conteúdos de ilegalidade subjetiva, sempre se entendeu o quê? Bom, seria um pouco temerário você fazer um sistema em que uma pessoa reclama e a plataforma é obrigada a retirar. E aí todo o Marco Civil foi pensado um pouco nisso, que teria que existir uma omissão das plataformas, etc, etc. O discurso foi mudando ao longo do tempo, justamente por conta da ideia. Mas espera aí, as plataformas recomendam conteúdo, não são só mais, né, empresas completamente passivas nesse aspecto, que simplesmente armazenam e não fazem nada. Não, elas instigam, né, o usuário a visitar, a continuar acessando, a continuar assistindo, etc, etc. Então, acho que o arcabouço pelo qual o decreto surge, ele é compreensível. Agora, como sempre, né, o inferno está cheio de boas intenções, né? E aqui acho que uma primeira coisa que chama demais a atenção é que eu diria que 2/3 do que tem no decreto não poderia ter sido, da perspectiva puramente assim, legalista, estabelecido por decreto. São coisas que tinham que ter passado pela discussão do poder legislativo, né? São regras novas. Acho que vale lembrar, né, para o nosso público que o poder regulamentador de um decreto é justamente fazer, isso está na Constituição, com que o decreto viabilize a fiel execução da lei. Então, uma coisa é você dizer, tá, a lei ela é ambígua, a lei ela é confusa. Então, que normas um decreto pode ter para dizer, olha, sabe quando a lei falou X? X será feito da seguinte forma. Isso é uma coisa. Agora, o que o decreto fez, além de falar algumas coisinhas assim, foi dizer, olha, além de X, está aqui novas regras, Y, Z e outros alfabetos. Então, acho que o grande desafio, eu como tendo trabalhado nessa área há tanto tempo, olho para isso com tremenda preocupação, porque eu não acho que
todo mundo já se deu conta dos efeitos que a gente vai ter. E a gente vai falar disso com bastante calma, um a um. Então, minha primeira resposta é como eu vejo tudo isso, com bastante preocupação. Não, e eu acho que assim, vamos dar um passinho para trás. Então, para quem não acompanha, para quem está ouvindo de primeira, qual que era a lógica do artigo 19 do Marco Civil e por que a escolha foi ordem judicial antes de responsabilizar diretamente a plataforma? Lembrando que você trouxe um tempo muito bacana. A gente está falando de uma lei que foi promulgada em 2014, mas que ela deve ter sido discutida antes disso. Então, a gente sabe também que a tecnologia mudou muito em mais de 10 anos. O Brasil chegou até tarde na emissão dessas regras, né, de 2014. Por exemplo, da onde veio isso, né? Em 96, os Estados Unidos passaram uma legislação, o famoso CDA 230, né, que diz basicamente que você não considerará como autor ou editor de um conteúdo a plataforma que publica esse conteúdo de um terceiro, de um usuário, né? A lógica é mais ou menos a seguinte: não vai existir uma imposição de responsabilidade para uma plataforma porque ela publicou um conteúdo que ela não exerceu controle editorial. Então, ao contrário, por exemplo, de jornais, revistas, TV, rádio que exercem esse controle editorial, ou seja, eu não vou aparecer numa reportagem de TV se a TV não quiser o canal, né, não quiser que eu apareça. Eu não posso submeter uma coluna para o jornal e falar assim, olha que interessante, eles decidem publicar só porque eles acharam legal. Eles vão entrar em contato, vão dizer, olha, nossa política editorial é essa, etc, etc. Ao contrário das plataformas abertas, que originalmente tinham essa arquitetura. Você cria uma conta numa rede social, você simplesmente começa a publicar o que for. Então toda a lógica de não existir uma responsabilidade direta vinha dessa ausência de controle editorial prévio. Então os Estados Unidos criaram essa regra, os europeus criaram uma regra parecida dizendo, olha, até que exista uma decisão sobre a ilegalidade desse conteúdo, esse conteúdo não existe responsabilidade das plataformas, mas elas têm o dever de agir se elas são notificadas. Aí você poderia falar, poxa, mas então a regra não era notificação e retirada? Não, porque a jurisprudência europeia disse, quando que surge o dever da remoção? Quando existe a certeza dessa ilegalidade. Quem te dá a certeza da ilegalidade? A ordem judicial. Né? De novo, tirando casos extremos, como, né, imagem de abuso sexual infantil e outras coisas assim. E aí essas discussões foram evoluindo. No Brasil, a gente teve um sistema, por muito tempo, de responsabilidade subjetiva derivada dessa omissão de não atender uma notificação. Só que aí o legislador olhou para tudo isso e falou o seguinte, mas espera aí, uma notificação que tem esse poder de ordenar uma remoção obrigatória de conteúdo não é algo que é compatível com a nossa ideia de proteção da liberdade de expressão, etc, etc. E aí então surgiu a ideia no Marco Civil de simplesmente legislar com esse atalho. Se os europeus já tinham dito, olha, você tem o dever de agir se há certeza da ilegalidade, o que traz a certeza da ilegalidade quando o conteúdo é subjetivo? Quando a ilegalidade do conteúdo é subjetivo? É uma decisão judicial. Logo, então, o que o Marco Civil falou? Olha, para preservar a liberdade de expressão e impedir a censura, então vamos definir um sistema em que as plataformas só são responsáveis se deixarem de agir caso recebam uma ordem judicial para remoção do conteúdo. Esse era o único modelo possível? Não, poderia ter um modelo, por exemplo, em que se diria o seguinte, toda plataforma é objetivamente responsável e ela que exerce direito de regresso contra o verdadeiro culpado. Daria para ser assim. Só que aí você entra naquele cenário, mas o que isso provocaria? Quem é que vai querer ser plataforma se você tem uma regra tão pesada como essa? É engraçado lembrar disso porque todo mundo que chega hoje no debate vê para a internet como ela está posta hoje e pensa nas grandes plataformas. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, quem quer que seja. E é fácil esquecer que não começou assim, né? Então, a regra não existe só para as grandes plataformas, existe para qualquer um. Então, a gente chegou nessa lógica do artigo 19, porque a ideia era dizer o seguinte, seja qual for o tamanho da plataforma, do serviço, de quem está oferecendo aquilo, uma responsabilidade objetiva, direta, vai levar não só à ruína dessa plataforma em termos financeiros, porque aí tudo seria responsabilidade dela, como ao mesmo tempo criaria um tremendo incentivo para a remoção automática de qualquer coisa. Porque afinal de contas o raciocínio é assim, se eu vou ser responsabilizado por qualquer reclamação, assim que chegar uma reclamação eu tiro. Né? Não existe uma margem de contraditório, de contraponto, nem nada. Então foi assim que o sistema do artigo 19 foi criado.
O sistema era perfeito? Não, longe disso. Trazia necessidade de entrar com ação judicial. Muitas vezes a vítima se via diante de cenários em que o conteúdo era replicado em múltiplas plataformas. Inclusive o decreto tenta endereçar isso de um jeito esquisito, que a gente já vai comentar, e por aí vai. Mas nunca que eu imaginaria que a resposta de um decreto ou de uma regulação posterior seria voltar para um modelo que reconhecidamente dá margem a esse tipo de abuso. Acho que eu resumo esse cenário com uma coisa que eu ouvi muito em Brasília quando o Marco Civil estava sendo debatido. Como você muito bem colocou, ele é de 2014, mas os debates começaram muito antes, né? 2010, 2011, quando ele foi introduzido no Congresso. E alguns parlamentares na época falavam o seguinte: poxa, se for esse modelo de notificação e obrigação de retirada, a manifestação política não vai existir. Site de partido vai ser em branco. O que vai acontecer, né? Partido A fala tal coisa, o partido da oposição B fala outra, um diz que o outro está errado e vai ficar atirando. Era um exagero retórico, claro, mas dá para entender um pouco da onde veio tudo isso. Não, isso é muito interessante, porque a gente estava até discutindo esses dias, né? Que existe claramente uma diferença entre ato ilegal e ilícito. E que eu acho que com a nova redação tudo entrou no mesmo peso. E aí, eu estava até vendo aqui que o decreto ele criou um novo capítulo de responsabilidade. Se não me engano, o artigo 16, daquelas letras A, P. Na prática, o 19 ainda existe? Ou ele virou uma exceção? Ou ele foi revogado e agora é o decreto que diz como que é o regime de responsabilidade? O que aconteceu? O 19 ainda existe. Vamos continuar lutando, né, pela vigência do 19, mas o decreto prevalecendo como está, se ele não sofrer nenhum questionamento de inconstitucionalidade parcial, alguma coisa desse tipo, de abuso aqui do poder regulamentador de decreto versus o que teria que passar pelo legislativo, a gente tem um cenário aqui em que o 19 praticamente vira, sim, uma exceção. Aquilo que você comentou, o decreto usa uma linguagem que ele fala entre conteúdo criminal e conteúdo ilícito, né? E a gente sabe bem isso, né? Tudo que é criminal, obviamente, é ilícito, né? Mas nem tudo que é ilícito é criminoso, né? O principal exemplo que eu poderia dar, uso indevido da imagem de alguém. Então, por exemplo, a gente tem isso pelo artigo 20 do Código Civil e coisas desse tipo, é ilícito, né? Não poderia ser usado indevidamente, mas não é um crime, né? Falando de imagens normais, né? E o que acontece? Da maneira como o decreto foi redigido, isso seria um caso clássico de discussão. Isso é responsabilidade, não tem responsabilidade? Foi abusivo mesmo esse uso da imagem? Não foi? No contexto era permitido, etc, etc. E ainda que essa discussão ainda possa existir, da maneira como o decreto está redigido, isso levaria a uma obrigação de remoção sob pena de responsabilidade, sem passar por esse crivo de devido processo legal, nem nada assim. Uma plataforma que não queira discutir ou, entre aspas, literalmente pagar para ver, ela vai acabar tendendo a remover muito mais material do que ela removia antes. E não porque era má vontade remover antes. Acho que uma coisa que se confunde muito nesse debate é o seguinte: tá vendo? As plataformas passaram a remover mais coisa. Será que é porque elas antes não queriam remover? Não, era porque existiam dúvidas concretas, reais, né? Um tempo atrás, quando estava ainda os debates do artigo 19 do Marco Civil, eu publiquei um artigo se não me falha a memória, foi no Estadão, que era 100 razões para o STF manter o artigo 19, né? E nesse artigo, nada mais era do que uma lista de links compilada de 100 casos diferentes em que o próprio judiciário divergia nas diversas instâncias sobre a legalidade ou ilegalidade de um conteúdo. O objetivo desse artigo, além de chamar a atenção para esse fato, era a ideia de falar o seguinte: olha, se o próprio judiciário legitimamente diverge entre si nas múltiplas instâncias sobre quando um conteúdo é lícito e quando é ilícito, com mais razão ainda a gente tem que ter esse sistema de equilíbrio que o artigo 19 trouxe. Ou seja, a remoção é só mediante ordem judicial. Se a primeira instância manda remover, a outra parte agrava e manda ficar. Vira escravos de Jó, né? Quer dizer, põe, tira, fica ali, etc, etc. Se chega no STJ, que às vezes tem uma decisão intermediária, se até isso mostra essa controvérsia, não foram um, não foram dois, a gente pensou 100 casos específicos para mostrar isso.
Com muito mais razão ainda, né? Fica difícil de acreditar que um sistema que, como o decreto acabou criando, que viabiliza a obrigação de remoção de conteúdo mediante simples notificação como regra, vai tender ao abuso. E aí, quando a gente entra nessa discussão, todo mundo fala, mas você não pode com medo do... Essa é uma fala famosa do ex-ministro do STF, o Aires Brito, né? Ele sempre falava o seguinte, não é por medo do abuso que eu vou impedir o uso. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o país ainda é uma democracia em desenvolvimento, que a gente tem aí, você pega esses índices de liberdade de expressão que as grandes organizações jornalísticas soltam, o Brasil nunca está bem ranqueado, pelos motivos que a gente sabe. Gente, é difícil, tá fora da bolha do digital, a gente esquece, mata-se jornalista no Brasil. Né? Quer dizer, adversário político, quem fez um jornalismo investigativo muito bom, vira e mexe essas histórias acontecem. Né? Então, me preocupa muito que o decreto tenha ido por esse lado que a gente já vai esmiuçar. Mas acho que, de novo, nessa perspectiva mais estrutural, essas mudanças todas, né, fazem com que o 19 ainda exista, mas basicamente no cenário de crime contra a honra, né? Ou seja, o 19 você não pode remover mediante simples reclamação, que seria injúria, calúnia, difamação. Ok, mas você pode remover outras situações que não constituem isso e que não seria um ilícito realmente grave, como era a lista original que o Supremo tinha criado. O que me causou um certo espanto no decreto é que ele replica a lista que o Supremo criou na tese, de dizer de crimes graves, por exemplo, terrorismo, coisas desse tipo, né? Que instigação a suicídio, que precisa ser removido imediatamente, e são coisas das quais meio que ninguém discorda. Mas a maneira como o decreto foi redigido acabou levando a essa zona cinzenta de conteúdos ilícitos até triviais, no sentido de que seriam resolvíveis mediante indenização, ou até com discussão se é ilícito mesmo, e, no entanto, da maneira como o decreto é redigido, vai dar margem a essas remoções meio que automáticas. Você queria me pensar num exemplo? Então, o que eu mais gostava das suas palestras, das suas aulas, é que você sempre traz exemplos. Então, para quem está ouvindo tudo isso, falando, tá, acho que entendi. Então, traz um pouco como ficou um pouco absurdo isso. Então, o que é o trivial? O que a gente pode esperar assim que ele realmente passar a valer? Eu vou até pegar o texto do decreto para não cometer o erro de falar por cima, né? Não, você tá perdoado, faz só uma semana que você ainda não teve tempo de decorar. Ainda não memorizei tudo, né? Então, por exemplo, o artigo 16J do decreto, ele fala assim: a responsabilização de provedor de aplicações de internet, só lembrando para o nosso público, né? Provedor de aplicações de internet é o nome jurídico para qualquer serviço online. Então nós estamos falando desde buscador, desde serviço de e-mail, mensageria, tudo que você consegue usar online é um provedor de aplicações de internet, né? Nesse aspecto. Então eles falaram, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por conteúdo gerado por terceiro dependerá de ordem judicial específica nos termos do artigo 19 do Marco Civil da Internet, nas hipóteses. Ele só elencou 2 hipóteses. As hipóteses são crimes e atos ilícitos contra a honra, que era o que a gente acabou de falar, e dos serviços de que trata o artigo 16O. Aí a gente vai para a lista dos artigos 16O. O que ele está dizendo? Não se aplica para estas categorias de serviço. Então, serviços de e-mail. Puxa, que bom, né? Só me faltava um serviço de e-mail ser responsável por um e-mail mal criado ou um e-mail que tem um anexo ilícito ou qualquer coisa desse tipo. Não, eu sei que você está... Isso não valeria retroativamente, né? Não, só uma curiosidade, assim, pensando em tudo que eu já fiz com e-mail. Então, mas esse aqui é o ponto engraçado, né? Nunca houve uma divergência, assim, até onde eu sei, talvez tirando a jurisprudência dos primórdios da internet aí brasileira, quando esse tema começou a ser debatido lá em 2004, 2005, foi até quando eu escrevi o meu primeiro livro, né? O Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet, que era sobre esse tema. Ninguém em sua consciência achava que um provedor de e-mail tinha que ser responsável, né? Pelo... mais... Sempre pacificado. Não, isso o querido Demiguetsco, né, o pai da internet brasileira, né, ele não gosta muito dessa analogia, desse como, né, ele sempre brinca, mas enfim, ele sempre falava, você não vai responsabilizar o correio pela carta mal educada, né, quando alguém mandava carta ainda, né? Então o serviço de e-mail está fora disso. Segunda situação, serviço de mensageria instantânea exclusivamente quanto às comunicações interpessoais. Então a gente está falando do quê? Mesma lógica, só que em vez de ser o e-mail eu te mando o WhatsApp, eu te mando o Signal, eu te mando o Telegram. Obviamente essas plataformas não teriam essa responsabilidade nesse contexto. Até aí beleza, de novo, ninguém questionaria isso.
3. Serviços de comunicação audiovisual em grupo restrito. É o nome chique que eles usaram para se referir a Google Meets, a Zoom, a Teams, outras plataformas que são usadas, de novo, só como um meio de comunicação de uma maneira geral. E é isso. Acabou. Então, quando você me pergunta, me dá um exemplo, eu te dou o exemplo contrário senso. Tudo que não está nisso, teoricamente, está sujeito à responsabilidade civil derivada de uma não remoção porque a pessoa notificou. Agora, era esse o objetivo do decreto? Eu faria uma leitura para dizer que talvez fosse viável dizer que não. Porque o que acontece? Quando você vê o decreto, o 16G fala o seguinte: da indisponibilização de conteúdo criminoso. E aí traz as regras de como que seria a remoção do conteúdo criminoso, etc, etc. E ele fala que o provedor poderia não remover se ele fizer uma análise diligente e fundamentada, etc, etc. Só que aí, de novo, uma coisa que me surpreende ainda a essa altura, eu passei boa parte da minha carreira tentando explicar a diferença e as semelhanças do porquê que responsabilização estava atrelada a essa ideia de remoção ou não do conteúdo, né? Então a ideia sempre foi essa. Se eu tenho um conteúdo cuja ilegalidade é subjetiva, obviamente deveria ser permitido discutir sobre essa ilegalidade antes de você aplicar a responsabilidade. Você poderia até determinar a remoção. Então, por exemplo, várias liminares às vezes saem assim: olha, para preservar aqui a vítima, porque a gente não tem muita certeza da repercussão disso, determina a remoção do conteúdo até segunda ordem. Beleza. De repente o juiz chega à conclusão, isso acontece com vários cenários, né? A liminar manda derrubar o conteúdo, depois tem o contraditório, o juiz entende melhor o contexto, ou entende que havia sim um motivo para aquele conteúdo ser publicado, né? E aí manda restabelecer o conteúdo ou qualquer outra coisa nessa linha. E ótimo, tudo bem você ter essa questão, deixa o conteúdo, não deixa o conteúdo, mas a imposição de responsabilização que acaba sendo o problema, porque o risco dessa responsabilização leva o quê? A uma censura preventiva por parte dos provedores, do tipo assim: para que eu vou correr esse risco? Se eu sou uma plataforma que tem milhares de usuários no Brasil e eu não sou uma Big Tech, eu não tenho o orçamento para ficar pagando indenização aqui e ali. Qual que vai ser minha conduta natural? Vou querer remover o conteúdo. E, de novo, por isso que eu acho que esse debate acabou ficando muito empobrecido, e foi uma tristeza ver isso desde sempre, quando a coisa tomou mais força no Supremo. Eu mesmo, né? Isso todo mundo me viu lá falando na audiência pública, né? Quando eu fui representando o Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP e tal. Ficou muito nítido que, por mais que a gente tentasse trazer mais luz para o debate, só tinha calor, né? Só tinha o quê? Não, mas as Big Techs isso, as Big Techs aquilo. O representante da Wikipedia, da Wikimedia Foundation, estava lá e falou: olha, Supremo, o que vocês vão fazer aqui vai afetar a Wikipedia. Vocês pararam para pensar nisso? E aí eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, que os ministros do Supremo reagiram com surpresa a isso. Nossa, isso pega a Wikipedia? Gente, o que é a Wikipedia senão uma enciclopédia colaborativa, que é a própria definição de conteúdo de terceiro, né? Conteúdo que sobe numa plataforma que é de terceiro. Então, assim, como esse debate acabou ficando muito acalorado, né, no sentido de das Big Techs isso, as Big Techs aquilo, acaba trazendo, né, uma consequência normativa que não pensou nesses outros cenários. E aí tem várias respostas possíveis para isso. Marcel, mas grande coisa, hoje a internet acabou virando esse grande conjunto de poucas empresas e é nisso que os usuários gastam a sua atenção. Mas aí acho que o pessoal esquece que a regulação também pode ser proporcional, né? Não é à toa que o DSA na Europa e mesmo outras propostas de regulação no Brasil, como o extinto, né, PL das fake news, eles traziam o quê? Regras que se aplicavam a partir de uma barra, ou seja, eu tinha mais de 10 milhões de usuários ativos, aí a regra ia se aplicar para mim. Porque aí você consegue equilibrar uma lógica do tipo, uma empresa pequena que queira oferecer um serviço online, até ele crescer e ter essa estrutura, ele não está sujeito ao mesmo nível de exigência regulatória que um YouTube, que um Instagram está. Então isso que acaba sendo complexo. Não, perfeito. Eu lembro, acho que dessa surpresa. E você acha que do jeito que ficou, então, do jeito que está, né, com base nessa interpretação, isso vai afetar, por exemplo, o desenvolvimento de novos negócios? Então, por exemplo, eu quero criar uma nova empresa, eu não tenho esse budget, eu sou um microempresário, quero criar algum tipo de fórum, como foi o Wikipedia, até um Reddit da vida.
Você acha que isso pode afastar um pouco esse tipo de desenvolvimento ou que não? Afasta principalmente quando você pensa em plataformas que têm essa interatividade de conteúdo. É um pouco diferente num cenário, por exemplo, de comércio eletrônico, ou num cenário de, por exemplo, serviços de intermediação de uma maneira geral. Aí eles acabam não tendo, vamos dizer assim, um volume significativo de conteúdo gerado por usuário, tirando resenha de produto ou do serviço, coisas desse tipo, né? Então, assim, tem esse efeito principalmente para plataformas de disseminação de conteúdo. Pode ter efeito para, por exemplo, comentários de jornalismo e coisas desse tipo, né? Agora, o que acontece que eu acho que é super assim, importante de destacar? Eu gosto de responder esse tipo de pergunta com uma história que eu sempre narrava nas aulas, que foi o que aconteceu quando ainda não existia Marco Civil da Internet, e existiu uma discussão sobre responsabilidade de uma maneira geral de todos os intermediários da cadeia de internet. Então, esse episódio ele aconteceu assim. Uma determinada pessoa que queria lá difamar uma ex-companheira, acho que era um homem difamando a ex-mulher, ou se me lembro mais ou menos dos fatos do caso, o sujeito foi numa lan house, criou lá um e-mail qualquer num provedor gratuito, e aí fez lá as barbaridades que fez. A mulher recebeu os e-mails, não sei se ela estava em cópia, como que ela teve acesso, etc, etc. O caso é bem antigo, né? Não tinha rede social, não tinha nada disso. E aí, basicamente, ela fez a ação judicial, obrigou o provedor de e-mail a revelar os endereços IP, os detalhes que viabilizariam a saber quem poderia ser esse sujeito. O cara, obviamente, tinha cadastrado um e-mail não no nome dele, com pseudônimo, coisa desse tipo, então ela precisou de mais provas. E aí fez aquele famoso rastreamento, né? Então, para o nosso público que talvez não conheça isso, quando você investiga um ato ilícito na internet, normalmente você vai na plataforma em que ele aconteceu. Então, imagina um vídeo no YouTube que é ofensivo, difamatório, por exemplo. Você diz para o YouTube, quem publicou esse vídeo? Aqui o nome do usuário é Borboletinha e eu não sei quem é a Borboletinha. O YouTube vai te dizer, olha, eu tenho aqui o cadastro da Borboletinha, mas não sei se esse cadastro é fidedigno, é verdadeiro, isso não é verificado. De repente está lá a Rua dos Bobos número 0, não te adianta nada, nome falso e tudo mais, mas o Google vai ter, né, os endereços IP que foram utilizados por esse usuário, etc, etc. Com esses endereços IP, você consegue, em circunstâncias normais, fazer o rastreamento junto ao provedor de conexão e saber, essa conexão estava atribuída para o usuário tal, que é o assinante do telefone, da linha, da conexão tal, no endereço tal. Quando é mobile, obviamente, né, que está conectado ao plano, etc, etc. Então, grosso modo, é mais ou menos assim que funciona, tem N nuances, mas é isso que assim, importa para esse exemplo. E aí o que acontece? Né? Então a gente tem esse cenário todo, só que na época pré-Marco Civil da Internet, o que aconteceu? Fizeram esse rastreamento do IP, a empresa de telefonia forneceu os endereços IP de conexão e turns out, né, que os IPs eram de uma LAN house, que tinha oferecido conectividade. Para o nosso público muito jovem, fazer um glossário de termos aqui, né? Lan house era o lugar que as pessoas iam para se conectar à internet com os computadores, os desktops e tal. Jogar games. Jogar né? CS. Exatamente, jogar Counter-Strike, fazer várias coisas. Ainda tem no Brasilzão, mas é cada vez mais raro, né? Na época era algo muito popular. E aí o sujeito tinha usado essa conectividade da LAN house, então, para fazer tudo isso, só que quando você chega numa LAN house, na época, elas têm 50 terminais diferentes. E não dava para saber qual dos usuários tinha cometido essa ilegalidade, porque a LAN house falou, olha, nesse dia, nesse horário aqui que você está dizendo que o e-mail foi enviado, está aqui uma lista de 40 pessoas que estavam na LAN house, eu não sei individualizar qual era. E por conta dessa impossibilidade de individualização, não existia então uma prova concreta, robusta para dizer foi fulano, não foi fulano. Por que tudo isso é relevante para a nossa conversa? Porque aí o que aconteceu? Já que a sua pergunta original, isso pode, né, desmotivar investimento, negócios? A Lan House foi responsabilizada. O Judiciário Brasileiro de São Paulo entendeu basicamente o seguinte, olha, você tem responsabilidade aqui porque, de alguma maneira, você, ao oferecer esse serviço, você assumiu o risco de que isso poderia acontecer. Aí eu te pergunto, topa abrir uma lan house sabendo que o precedente jurídico é esse? Não, né? Na época, a Associação das Lan Houses protestou, publicou lá textão, né? Fez um monte de coisa na época e tal.
E aí a discussão acabou não evoluindo muito porque o Marco Civil da Internet acabou sendo aprovado e inclusive afastou essa responsabilidade. Ironicamente hoje, continua firme e forte o artigo 18 do Marco Civil da Internet, que pouca gente lembra, porque o 19 fala da responsabilidade dos provedores de aplicações, dos serviços online. Mas uma LAN house ela acaba entrando no artigo 18, que são os fornecedores de conectividade. E aí o Marco Civil deixa claríssimo que um provedor de conectividade não tem responsabilidade, etc, etc. Então, contei essa história justamente para lembrar que quem sofre com essas regras incertas não vão ser as grandes plataformas. Todo mundo vai resmungar, vai reclamar, vai ter textos e visões falando do custo Brasil, do decreto. Acho que algumas coisas no decreto só o Brasil fez, o que é verdade. Já tem uma coisa que me preocupa muito sobre remoção de conteúdo, que eu já vou comentar já já. Mas, no final das contas, as grandes plataformas acabam se adaptando se elas quiserem continuar no mercado brasileiro. Agora, o que isso mata é uma iniciativa brasileira de falar, onde eu vou arranjar recurso, tempo, dinheiro, pessoas para ficar revisando notificação de remoção de conteúdo. Parece até que o sucesso é a fórmula do fracasso. No seguinte sentido, eu cresço demais em base de usuário, meus deveres de monitorar, de verificar, de validar só vão piorar, né? Quanto mais usuário eu tenho, pela lógica dos grandes números, maior a chance de reclamações. Maior a chance de reclamações, maior a equipe que eu tenho que ter para lidar com as reclamações. Será que a conta vai fechar? Por isso que é tão difícil. E para fechar esse bloco aqui, para depois a gente entrar em liberdade de expressão e em dever de moderação, que eu acho que tem bastante coisa interessante, o Conselho de Falha Sistêmica, salvo engano, está no 16B. Como que você lê isso? Quem que decide o que é sistêmico? Quando? Isso eu acredito que pode ser o coração desse decreto, porque e aí, como entender essa aplicação? A ideia de falha sistêmica vem há algum tempo sendo debatida. Isso veio desde a época em que o Dino era ministro da Justiça e não ministro do Supremo, né? Eu lembro de algumas conversas nessa linha que foram lançadas online pelo Ministério da Justiça e conversas que houve com as plataformas e tudo mais. E acho que a grande preocupação é essa, né? Fala-se muito dessa lógica de dever de cuidado, falha sistêmica. Mesmo no direito civil tem crescido a ideia da responsabilidade que seria derivada dessa falha de você agir de maneira mais proativa, quase que uma responsabilidade derivada de um cuidado acima do que seria uma diligência média, né? Vai além do conceito normal de negligência, imprudência, imperícia e tudo mais. Então essa tendência de querer exigir mais de empresas para que elas tenham mais cuidado aumenta. O problema todo é exatamente o que você já, obviamente, caçou. Quando a lei fala, né, o decreto vem e fala, você vai ser responsabilizado em caso de falha sistêmica na indisponibilização imediata de conteúdo. Isso, da maneira como o Supremo debateu e a maneira como o decreto quis colocar, seriam repetidas e reiteradas vezes em que a plataforma teria a necessidade, a obrigação no caso, né, de fazer a remoção e ela, por motivos, sejam quais forem, não tenho gente, não tenho tempo, não tenho braço, não reconheço a jurisdição brasileira, etc, etc, rejeitaria essa remoção do conteúdo repetidas vezes. Só que, como sempre, né, o diabo está nos detalhes. O que significa repetidas vezes? São 10 vezes? São 10 mil vezes? São 10 milhões de vezes? E aí, quando você pergunta quem vai decidir isso, o governo achou que era o caso de mandar a NPD regular tudo isso daqui. E aqui, para o nosso público, né, para o nosso público aqui, a NPD, como todo mundo sabe, né, uma agência, agora recém-promovida agência, antiga Autoridade de Proteção de Dados, que tem um braço e um mandato original muito diferente, né? Quer dizer, remoção de conteúdo e liberdade de expressão tem muito pouco a ver com o detalhe técnico do uso de dados pessoais. Então, assim, ou a gente vai criar uma super agência com poder para tudo, e isso me preocupa por N motivos, né? Afinal de contas, se a agência tem mandato para tudo, o que impede ela na remoção de conteúdo de falar, inclusive, deixa eu entender melhor suas práticas de dados, que não tinha nada a ver com a remoção do conteúdo. Em tese, nada impede isso. Então, a maneira como vai ser interpretado, a gente busca essa ideia de razoabilidade. O próprio decreto dá umas pistas, né? Ele fala assim, incorrerá em falha sistêmica o provedor que não comprovar a adoção de medidas adequadas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos referidos no caput que forneçam, conforme o estado da técnica, os níveis mais elevados de segurança para o tipo de serviço que oferece.
Isso já tinha, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, né? Aquela lógica de você, eventualmente, ter um serviço que você coloca no mercado, que não é seguro, que não tem isso, já era uma regra. Aqui, porém, o decreto pesou a mão, que eles falaram, né? Níveis mais elevados de segurança para o tipo de serviço. E aqui você tem uma discussão bastante interessante. Quer dizer, pensa, por exemplo, o que tornou o comércio na internet viável? Criptografia. Né? Ou seja, eu tenho a garantia de que eu posso colocar dados de cartão de crédito online porque a minha conexão com o servidor que vai receber esses dados está criptografada, está protegida, etc, etc. Agora, tem vários tipos de criptografia. Tem criptografia que o pessoal brinca, nível militar, né? Que você tem um nível que não é necessário para a transação normal. Então você entra numa discussão do que significa, né, esse nível mais elevado de segurança para o tipo de serviço. Ou quando a gente pensa em serviço de mensageria, tem várias maneiras de ter a criptografia end-to-end. Ela funciona, mas precisa ser o nível top secret, master blaster, qualquer que seja? Talvez não. Então você tem uma primeira discussão nessa linha. E o segundo item é que você teria que inibir a circulação massiva desses conteúdos mencionados aqui. E, obviamente, o decreto não especifica o que seria circulação massiva. Né? De novo, para 100 usuários, para 100 mil usuários, para 100 milhões de usuários, não está claro nada disso. Então, assim, vai sobrar para a NPD eventualmente ter que soltar alguns critérios, alguns parâmetros, mas acho que esse é um ponto que eu queria destacar muito para todos os nossos ouvintes, para todo o nosso pessoal aqui, nosso público, que é o seguinte. É esquisito demais delegar isso para a NPD em vez de deixar o judiciário decidir. Eu vou explicar o porquê. A NPD ela pode até criar parâmetros específicos, mas a realidade da vida é que a remoção de conteúdo é uma coisa que acontece todo dia por conta de ordens e pedidos em ações judiciais. Né? Ou seja, a dinâmica disso ela é muito mais rápida do que uma análise, por exemplo, se uma empresa usou dados corretamente ou não, etc, etc. Então, o timing disso ele é muito diferente de um timing de, por exemplo, um processo administrativo na NPD. Então, me preocupa um pouco que isso tenha sido jogado para a NPD resolver como mais uma das competências, porque e aí, enquanto ela não define? O judiciário não vai parar de decidir. As vítimas vão continuar na justiça falando o seguinte, existe um dever aqui que você falhou. E aí o judiciário vai começar a criar esses critérios eles mesmos. Então, se isso daqui como vingou dessa maneira, a gente vai ficar nesse limbo até lá. Pô, Marcelo, mas você acabou de falar que o judiciário seria melhor. Por quê? Porque uniformizando essas teses, o STJ poderia eventualmente criar critérios que teriam toda a preocupação da proporcionalidade, com base nas outras experiências judiciais, etc, etc. Mas, enfim, isso não adianta reclamar do que deveria ter sido, assim está. Né? Então... Não, e assim, eu acho super interessante que você trouxe esses pontos, porque... Entrando um pouquinho assim, no seu livro, você, como você já trouxe aqui também, você analisa no detalhe porque o Notice and Takedown foi descartado no processo. Ok. O decreto, assim, pelo meu visão, ele tá ressuscitando exatamente isso para boa parte dos crimes. Aí me chega o artigo, acho que 16G, e diz que a plataforma pode manter o conteúdo se houver dúvida razoável sobre o caráter criminoso. Mas aí ela precisa fundamentar e comunicar o notificante. Aí a gente pergunta, na prática isso é viável? Ou vai pressionar as plataformas a remover só por via das dúvidas mesmo? Como você estava comentando, para que discutir? E qual que é a segurança? Porque é tão subjetivo isso que parece que a plataforma está se tornando quase um árbitro, né? Tipo, quem tem razão, quem não tem razão. E qual que é o risco? Porque aí você toma essa decisão, fundamenta. Aí o notificante não gosta, entra em contato com a NPD. A NPD vai chegar e diz, não, mas você não tinha razão. Qual que é a penalidade? Qual que é o risco disso? Aqui a gente volta para um cenário que acontecia antes da existência do Marco Civil da Internet, que era exatamente um dos motivos pelos quais a regra do 19 de ordem judicial também foi aceita, foi instaurada. Né? O problema acaba sendo o seguinte, a vítima notifica, perfeito. Aí o provedor fala, não acho que tenha motivos para remoção, não vou remover, beleza. A vítima entra no judiciário e consegue uma liminar, ou seja, olha, a justiça discordou do seu juízo de valor, plataforma, então removo. A plataforma recebe a liminar e fala, ok, removo, beleza. Então cumpri com o dever, a partir do momento que existia uma ordem inequívoca, né, para remover esse conteúdo, eu adotei e tal. Só que o que acontecia?
os juízes, em alguns casos, e não eram poucos, falavam o seguinte: não, mas você vai ser responsabilizado mesmo assim, porque you should have known better. Você foi notificado antes e você não fez nada. Pô, juiz, eu respondi que não era caso de remoção, existia uma dúvida genuína. Ah, mas a partir do momento em que eu dei a liminar e entendi que o conteúdo era ilegal, isso só demonstrou que a vítima tinha razão desde o momento zero. Sim, mas eu não posso ser responsabilizado, diz a plataforma, porque assim que chegou a liminar eu removi. E algumas decisões falavam, não, mas a responsabilidade existia desde o momento da notificação, porque o conteúdo era ilícito desde então. Percebe o quão problemático é isso e que acabou sendo replicado aqui? Porque nada no decreto está dizendo o seguinte, né? Enquanto a plataforma decide, tudo bem, ou se ela decidir errado, tudo bem, ela não vai ser responsabilizada, ela vai ser responsabilizada só depois que houver essa análise mais profunda e aí eu, com a decisão tomada, remove, aí ela tem que remover. Do jeito que está, e acho que você já matou a charada na sua própria pergunta, o risco é exatamente esse. Para que eu me darei ao trabalho de analisar se eu não quero atrair o risco de a minha análise ser ou demorada ou entendida como equivocada e isso gerar responsabilidade anyway? Para que eu vou me dar esse trabalho? Prefiro falar, não, tá bom, removo. A não ser que seja uma coisa flagrantemente abusiva pela remoção, né? Coisas desse tipo. Então, assim, quando você vê aqui, né, o que foi dito, o que está mencionado, etc, tem muita coisa que deveria ter sido pensada. E aí eu queria aproveitar o seu gancho para falar do 16J, parágrafo único, né? A gente tinha comentado um pouco antes aqui na conversa que existem situações em que a vítima, às vezes, ela se depara com conteúdos ilegais contra ela, que são replicados em várias plataformas. E aí uma das críticas que se fazia ao artigo 19 sempre foi essa. A vítima então ela vai ter que entrar com várias ações judiciais, ou ela vai ter que pedir para o juiz estender os efeitos, por exemplo, da decisão de remoção de conteúdo para outras plataformas que não participaram do processo. Então, para falar em português, claro que eu quero dizer. Então, imagina um vídeo difamatório que está no Instagram, no TikTok, no YouTube, no X, no Telegram, circulando pelo WhatsApp, em vários lugares. A vítima, em tese, precisaria ou conseguir uma ordem judicial contra todas essas plataformas, ou eventualmente entrar com várias ações, ou alguma coisa nessa linha. Ou às vezes o que acontece muito, né? O conteúdo ilegal, ele até é determinada remoção, mas aí ele acaba sendo replicado, ele viralizou, né? Então ele acaba sendo recopiado, sobe de novo na mesma plataforma em outras plataformas. Então o que a jurisprudência fazia nesses casos? Fazia o seguinte, olha, subiu na mesma plataforma ou nas plataformas aqui que são parte do polo passivo da ação, eu vou estender os efeitos dessa liminar para o provedor, assim que ele for avisado pela vítima, ele vá removendo esses novos conteúdos que na verdade replicam o conteúdo original que era o conteúdo ilegal. Até aí, beleza. O que o 16J parágrafo único está dizendo? Na hipótese de sucessivas replicações do fato ofensivo reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de aplicações de internet que realizem intermediação de conteúdo gerado por terceiros deverão remover as publicações com conteúdos idênticos, independentemente de novas decisões judiciais a partir da notificação judicial ou extrajudicial. Então vamos lá. Na hipótese de sucessivas replicações do fato ofensivo reconhecido por decisão judicial. Reconhecido por decisão judicial significa o quê? Não é trânsito em julgado, pode ser só uma liminar. Uma liminar de se entendo que isto é ilegal, remova a plataforma A. Ok, plataforma A recebe a liminar, independentemente se vai agravar, se vai conseguir recorrer, tem o dever de remover. E aí prossegue. Todos os provedores de aplicações de internet que realizem intermediação de conteúdo deverão remover as publicações com conteúdos idênticos, independentemente de novas decisões judiciais. Então, a redação desse parágrafo único está me dizendo o seguinte: entrei com uma ação contra o YouTube, consegui uma liminar contra o YouTube para remover este vídeo. Só que esse vídeo também foi replicado, ou posteriormente, por exemplo, no Instagram e no TikTok. Isso significaria que eu, vítima, falaria Instagram, TikTok. O juiz aqui no meu processo contra o YouTube, só contra o YouTube, deu uma liminar mandando remover o conteúdo. Vocês têm que remover também. Aí o Instagram e o TikTok vão falar assim, mas peraí, eu não sou parte do processo, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas o conteúdo é o mesmo e o artigo 16J, parágrafo único, me permite isso porque é o mesmo conteúdo.
E isso me preocupa horrores. Primeiro porque eu tenho seríssimas dúvidas sobre a constitucionalidade disso quando a nossa Constituição garante o devido processo legal. E não é porque a plataforma é um intermediário que ela está fora do devido processo legal. De novo, eu consigo entender a lógica. Vamos viabilizar a remoção rápida de qualquer conteúdo ilegal, não importa onde ele esteja. Mas como assim a liminar contra a plataforma A tem efeito também contra a plataforma B, C, D, E e F? E digo mais. O que acontece se eu, então, processo uma plataforma que é revel, nem responde, ignora a liminar? O juiz reconheceu que aquilo é ilegal. Aí eu pego isso e, independentemente de como transcorreu esse processo legal contra a plataforma que, obviamente, não agiu, não fez nada, eu estendo isso para as demais. É muito esquisito. Então, quero crer que a leitura correta desse parágrafo único que eu proporia aqui desde já é que isso se referiria sempre à mesma plataforma, ou às mesmas plataformas no âmbito do mesmo processo judicial, que era inclusive o que a jurisprudência já fazia, não precisava nem do parágrafo dizendo isso. Mas tudo bem, que seja assim para dizer, não, agora está colocado isso como norma vigente no decreto. Perfeito. Mas, de novo, da maneira como isso aqui está escrito, não é isso que eles quiseram dizer. E eu não vejo como isso aqui não ser inconstitucional por conta da falta do devido processo legal. Rasga o Código de Processo Civil, que fala, por exemplo, que a sentença ou outras decisões com efeitos, né, geram efeitos apenas entre as partes. Né? Que mágica é essa que uma liminar uma sentença afeta terceiros que não participaram do processo? Né? Então, assim, Marcel, mas óbvio que pode ter situações assim, o juiz manda bloquear não sei o que perante não sei quem. Perfeito, quando é um mero intermediário. Mas aqui você está dizendo de uma situação em que a plataforma, que é intermediária daquele conteúdo, que teria legitimidade para discutir isso, está simplesmente alijada do processo como um todo. Não, e eu penso em algo até assim, vamos supor que, vamos lá, independente do juízo de valor, tal plataforma foi condenada a ter que remover e vamos supor que, ok, acredito que deveria ser removido. Aí isso acontece. Aí com certeza as outras plataformas podem entrar com ações para questionar a legalidade dessa decisão deles terem que ser terceira parte a fazer isso. E eu acredito que isso pode até gerar uma discussão se isso não, a depender do conteúdo, se for criminal, se a outra parte não poderia alegar nulidade do ato porque ele está sendo citado. E aí isso pode até prejudicar a remoção no final do dia. Sim, exatamente. Eu acho que, de novo, existe esse aforisma e é horrível, né, quando o clichê se prova verdadeiro, né? O famoso cenário de que bad cases make bad law, né? Quer dizer, então assim, mas as plataformas isso, as plataformas aquilo. E aí, no final das contas, o governo resolveu não esperar o legislativo e baixou o decreto. E aí a gente tem outras situações, né, que eu tenho certeza que faz parte das suas perguntas. Por exemplo, tudo isso nós estamos falando de um conteúdo que não está sendo impulsionado, que não tem a ver com anúncio, só um conteúdo de um usuário. Porque aí o decreto acaba criando um outro regime, inclusive com presunção de responsabilidade nesses contextos. Mas eu queria chamar a atenção de todo mundo para esse 16J parágrafo único, porque óbvio que advogados de vítimas de ilícitos online que pedem a remoção vão achar isso o máximo no sentido, não, facilitou minha vida, com uma liminar eu removo da onde for. Mas ao mesmo tempo, não o famoso os fins justificam os meios, né? Quer dizer, fica difícil de enxergar onde estaria o devido processo legal aqui, né? Como você respeita tudo isso. E assim, já me dá uma dor no coração de imaginar como eu vou explicar tudo isso daqui para algumas plataformas estrangeiras, né? Porque vão falar, eu li isso corretamente, é um erro de tradução, é isso mesmo que esse artigo está dizendo? Depois eu vou falar para você dar uma dica aí para quem está assistindo de como explicar para os gringos, né? Isso, uma dica como explicar para os gringos, olha, o Brasil ele tem o efeito lombada, né? O efeito lombada ele é assim, né? Nada acontece durante muito tempo. Aí estão atropelando pessoas na ruazinha lá, os carros passam em alta velocidade, nada acontece. Uma hora alguém resolve tomar uma providência, só que a providência é uma lombada de 1 metro de altura, né? Quebra os carros no meio, ninguém passa, etc, etc. Então aqui, como de costume, o que acaba acontecendo? Você tem uma norma exagerada que vai precisar de muito trabalho jurídico para tentar encontrar quais seriam as interpretações corretas, os meios termos e tal. Só que até lá a gente tem que lidar com esse cenário extremamente esquisito. E para encerrar esse bloco aqui, né, essa primeira parte dessa conversa,
O artigo, salvo engano, e tudo eu vou dizer salvo engano porque anotei referências, mas de novo, isso aí faz uma semana e a gente tem muito trabalho aqui para eu conseguir só decorar o decreto. Mas o 16F, ele manda as plataformas coibirem o uso abusivo das notificações. E aí, para mim, parece muito engraçado e um pouco hipócrita. Porque como uma plataforma vai fazer isso sem virar árbitro de novo de quem tem razão? E aí não entra em tudo que a gente está questionando. Então, como a gente vai coibir o uso abusivo de notificação, sendo que o decreto basicamente assinou embaixo para ter abuso de notificação? Para responder essa pergunta, vale a pena voltar no 16E, que dá o funcionamento desse sistema, né? Então eles falam o seguinte: após o recebimento de notificação de crime ou ato ilícito, o provedor de aplicações deverá 1. Confirmar o recebimento da notificação, então tem que ter um sistema, né, de recebimento, resposta, automatizado e tal. Avaliar o teor da notificação e adotar as providências pertinentes. Observado o seguinte: em caso de remoção, então o provedor decidiu remover, ele deve comunicar a decisão ao notificante e ao usuário que publicou o conteúdo e informar o fundamento específico da remoção e os meios de contestá-la. É para dizer que aí o provedor agiria quase como um intermediário desse contraditório entre o usuário que publicou e a pessoa que reclamou. E aqui, antes de seguir com o resto do artigo, detalhe: muito se discutiu sobre esse sistema no passado. Sabe quantas pessoas se dão ao trabalho, se você é o autor do conteúdo, de questionar e querer o conteúdo de volta? Pouquíssimas. Porque você já se sente intimidado, no sentido de que, poxa, o provedor removeu, o cara reclamou, eu não quero atrair para mim uma responsabilidade para defender o meu conteúdo. Tirando cenários, obviamente, de grandes influenciadores, gente que às vezes publica para causar mesmo e tem o dinheiro para, obviamente, lutar pelo conteúdo, né? É difícil você imaginar a pessoa média que vai lá e critica, por exemplo, um e-commerce, né? Isso é um assunto que a gente sempre traz, né? É fácil de falar, não, porque a internet, terra sem lei, ninguém faz as coisas certo, etc, etc, blá, blá, blá. É fácil criticar e falar internet, terra sem lei e tal, mas aí a gente esquece que esse tipo de cenário acaba sendo utilizado, sabe para quê? Aquele pessoa que teve uma má experiência com uma agência de viagens, com um supermercado, com um varejista, vai lá e faz uma crítica, e aí o que vai acontecer? A crítica do cara vai ser removida, e você acha que você que foi lá e reclamou da loja, que, sei lá, teve um atendimento ruim, você recebe uma notificação do provedor dizendo, olha, a gente removeu porque a gente entendeu isso, mas se você quiser contestar, você pode? Você não vai fazer isso, né? Então, primeiro tem esse cenário. E aí, o segundo cenário é, em caso de não remoção do conteúdo, o provedor comunicará ao notificante e informará o fundamento específico da manutenção e os meios de contestá-lo. Perceba de novo, não tem nada aqui falando, mas o provedor não é responsável por essa decisão, né? Para trazer essa tranquilidade pela decisão. E C, em caso de reconsideração após contestação, então a gente ainda estaria num contraditório privado, vamos dizer assim, o provedor deverá comunicar ao usuário que publicou o conteúdo com a respectiva fundamentação. Agora, o que seria coibir o uso ilícito ou abusivo dos instrumentos de notificação? Não fala, né? Ainda mais quando fala, em especial aqueles que atentem contra o direito à liberdade de expressão. Como a gente bem sabe, a lógica desse tipo de contraditório costuma ser assim: a vítima de um ato ilícito ou de um suposto ato ilícito vem e reclama horrores. É um absurdo, quero que remove, está expondo minha imagem, está fazendo isso, está fazendo aquilo, etc, etc, blá, blá, blá. Beleza. Você faz tudo isso, você fala. Aí você, como provedor, fala, olha, eu avaliei aqui, é só liberdade de expressão. A pessoa vai, fala que não é, etc, etc. Insiste na notificação. Aí você poderia dizer, não, você está exagerando, eu vou parar de receber suas notificações, ou já demos a resposta que competir. Como que eu coíbo alguma coisa se esse cara escala isso para o judiciário e vai dizer que eu tratei ele mal, que eu falhei com o serviço, a responsabilidade é minha? Então, assim, acho que na ideia desse artigo 16E e 16F, a ideia era falar, não se preocupem, a liberdade de expressão vai ser preservada pelo contraditório privado, vamos chamar assim. Gente, é de uma ou ingenuidade ou de uma falta de noção de como funciona o contencioso no Brasil, em que está cheio de litigante oportunista para todos os lados, que me entristece um pouco achar que isso vai funcionar. Não, o Brasil é um país complicado. Mas, obrigada. Eu acho que até agora, assim, tá sendo uma aula. E eu fiz meio que de propósito, porque eu li, mas eu pensei, não, vou pegar os insights do podcast, que aí já aprendo bastante. E aí, temos ainda alguns blocos pra gente discutir, mas
por esse episódio, acho que já foi o suficiente, então vamos continuar no próximo.